Bom dia. That's all the Portuguese I got. O português que eu tenho é esse livro. My friends have been teaching me a little bit of Portuguese. Meus amigos estão me ensinando um pouco de português. Because like Pastor Renan said, I'm from Guatemala. Como o pastor Renan falou, eu sou da Guatemala. My language is Spanish, Minha língua original é espanhol. not English, Na minha língua, not Portuguese. não português. So whenever I travel and I have to preach in English, Então toda vez que eu viajo, eu tenho que pregar em inglês. I get a little bit nervous. Eu fico um pouquinho nervoso. So my friends here have been teaching me a little bit of Portuguese so that I can feel at home. Então, os meus amigos ali estão me ensinando um pouco de português para que eu me sinta em casa. So now Prazer estar aqui, pastor. I get to sleep all through the night. Eu durmo a noite toda I get to wake up a little bit later e eu acordo um pouquinho depois and have a little bit of quiet. e tenho um pouquinho de tempo em silêncio. So I'm not sure exactly when I met Renan. Então eu não tenho certeza quando eu conheci Renan. It was probably in one of our Acts 29 events a few years ago. Provavelmente em um dos eventos da Atos 29, alguns anos atrás. But we started to getting to know each other about 2 or 3 years ago. Mas a gente começou a se conhecer mais 2 ou 3 anos atrás. And in this time, I've gotten to know him a little bit better. E com esse tempo eu comecei a conhecer ele um pouco mais. His love and his commitment for his local church. O seu amor e o seu comprometimento com a igreja local. His passion to see pastors trained and churches planted. A sua paixão em ver pastores sendo treinados e igrejas sendo plantadas. His involvement in Acts 29 in our network. E o seu envolvimento com Atos 29 em nossa network, nossa rede. Sharing our desire to see more churches planted. Compartilhando do nosso desejo de ver mais igrejas sendo plantadas. Healthy churches planted. Igrejas saudáveis sendo plantadas. Gospel-centered churches planted. Igrejas centradas no evangelho sendo Now you see, plantadas. as a pastor of a local church, Então, para você ver, eu como pastor de igreja local, it would be a lot easier for us to just focus on our church. seria muito mais fácil para nós somente focar na nossa igreja. Make it grow, Fazer com que a igreja cresça, make it nice and beautiful, fazer com que ela seja bonita e agradável and devote our energy to that. e colocar a nossa energia nisso. But your pastor and the elders of this church Mas o seu pastor e os presbíteros dessa igreja have decided to do so much more. decidiram fazer muito mais. And in doing this, E fazendo isso, I've heard some of the stories. eu escutei algumas das histórias. I saw the video. Eu vi o vídeo. I didn't understand anything. Eu não entendi nada do vídeo. But I saw a lot of churches. Mas eu vi muitas I igrejas. saw a lot of pastors and Eu missionaries. vi muitos pastores e missionários. And I see how the gospel has been pushed out and lived out Eu vi como o evangelho tem sido levado e tem sido vivido aqui. from this church A partir dessa igreja. into other churches and other ministries. Entra em outras igrejas e outros ministérios. So I want you to know that this church Então eu quero que vocês saibam que essa igreja and your pastors e o pastor de vocês serve as an example to us. servem como exemplo para nós. Serve as an inspiration to me. Servem como inspiração para mim. So before I start my sermon, Então antes de começar esse sermão, I just want to say thank you. eu quero dizer obrigado. Please keep doing what you're doing. Por favor, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Not only are you impacting churches in João Pessoa, Vocês não só estão impactando igrejas em João Pessoa, but you're inspiring churches in Guatemala mas vocês estão inspirando igrejas em Guatemala to do the same work you're doing. para fazer o mesmo trabalho que vocês estão fazendo. Now, my sermon today Então, o meu sermão hoje, is I'm going to talk a little bit about that. eu vou falar um pouquinho sobre isso. I want to take you to an Old Testament story. Eu quero levar vocês para uma história do Antigo Testamento. So it's going to be a story. Então, vai ser uma história, No deep doctrine today, não é uma doutrina profunda hoje, but it's an interesting story. mas é uma história interessante. It's a dark and sad story. É uma história escura e triste. It's a strange story. É uma história estranha. And at first, E, de primeira, I'm sure you're going to feel tempted to say, what does that have to do with us? eu tenho certeza que você vai ser tentado a dizer, o que é que isso tem a ver comigo, conosco? But I hope you stay with me, Mas eu espero que você fique comigo, because I'm sure you'll feel identified with one of the characters in the story. que eu tenho certeza que você vai se identificar com um dos personagens da história. Either the king who's frustrated against God, Ou o rei que se fica frustrado com Deus, or the women in the story who are desperate for some hope, ou com as mulheres da história que estão desesperadas por esperança, or the lepers ou os leprosos, who are called by God to do something
challenging, que foram chamados por Deus para fazer algo desafiador, something that might have cost them their own lives. algo que poderia custar as suas próprias vidas. So whether your world is falling apart Então, mesmo que o seu mundo estivesse despencando, or it's in the best place you've ever been, ou se você estiver no melhor lugar da sua vida, and you've tasted the goodness and the glory of God, se você está provando da bondade e da glória de Deus, this story is for you. essa história é para você. So come with me to 2 Kings, Então abra comigo sua Bíblia em 2 Reis, chapter 6 capítulo 6 and verse 24. e o versículo 24. Again, it's going to be a long story, Então, mais uma vez, vai ser uma história longa, a long text, um texto longo, but I hope it's going to be a blessing for you. mas eu espero que seja uma bênção para vocês. So verse 24. Então, versículo 24. Afterward, Ben-Hadad, king of Syria, mustered his entire army and went up and besieged Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. And there was a great famine in Samaria, as they besieged it, until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver. O cerco durou tanto, que causou tanta fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. And the fourth part of a cab of dove's dung for 5 shekels of silver. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Now, whenever you read that someone's buying esterco De pomba. de pomba, Então, quando você lê isso, que alguém está comprando esterco de pomba, there's problems in that city. tem problema aí nessa cidade. So what's happened is the king of Syria Então, o que aconteceu? O rei da Síria brought his army and besieged Samaria. trouxe o seu exército e cercou Samaria. Now, a siege is a military strategy. Então, o cerco é uma estratégia militar. When there was a city that had a wall around it, Quando havia um cerco em lugares que tinham um muro, and the attacking army couldn't conquer it, e o exército que estava atacando não poderia conquistar, não they conseguia, decided to besiege the city. eles decidiram cercar a cidade. They would surround the city Eles cercariam, né, ao redor da cidade and wait. e esperariam. And the same wall that was built to give the city some protection, E o mesmo muro que foi construído para dar à cidade proteção, a protection that wouldn't let anybody in. uma proteção que não deixaria ninguém entrar. Now that same wall is not letting anybody in. Agora, esse mesmo muro não está deixando ninguém entrar. No food, Sem comida, no supplies, sem suprimentos, no weapons. sem armas. So if the attackers can't bridge the city, Então, se os que estão no ataque não podem invadir a cidade, they just wait. eles se esperam. And the city starts going hungry. E a cidade começa a ficar com fome. And people start going desperate. E as pessoas começam a ficar desesperadas. And just because of simple economics, E só por causa de uma economia simples, when there's few things, quando tem poucas coisas ali, prices rise. os preços aumentam. The law of supply and demand. A lei da demanda e a oferta. So this city is being taken to a point of desperation. Então essa cidade está sendo levada a um ponto de desespero. And you're going to see how desperate they are. E vocês vão ver como eles estão desesperados. Verse 26. Os versos 26. Now, as the king of Israel was passing by on the wall, Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, a woman cried out to him, saying, "Help, my lord, O king." uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." And he said, E ele respondeu: "If the Lord will now not help you, how shall I help you? "Se o Senhor não a socorrer, como eu poderei ajudá-la? From the threshing floor or from the winepress?" Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" And the king asked, E contudo ele perguntou: "What is your trouble?" "Qual é o seu problema?" And she answered. E ela respondeu. Now look at this. Então, olha agora isso. I'm not sure you've ever read this story, Eu não sei se você já leu essa história, but it's about to get ugly. mas tá começando a ficar feio. So she answered, Então ela respondeu: "This woman said to me, "Esta mulher me disse: give your son that we may eat him today, Vamos comer o seu filho hoje, and we will eat my son tomorrow." e amanhã comeremos o meu. So we boiled and ate my son. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. And on the next day I said to her, E no dia seguinte eu disse a ela give your son that we may eat him. que era a vez de comermos o seu filho, But she has hidden her son. mas ela o havia escondido.
When the king heard the words of the woman, Quando o rei ouviu as palavras da mulher, he tore his clothes. ele rasgou as suas vestes. Now he was passing by on the wall, Como ele estava sobre os muros, and the people looked, e o povo viu and behold, he had sackcloth beneath his body. que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. Now this is how desperate the city was. Então isso aqui é como o quão desesperado essa cidade estava. And first the women come to the king and said, help us. Então a primeira coisa que acontece é a mulher chega ao rei e diz, nos ajuda. And the king just goes like, I can't help you. E o rei chega e diz, eu não posso te ajudar. If the Lord doesn't help you, I can't help Se o you. Senhor não te ajudar, eu não posso te ajudar. Now this is a desperate cry. Então esse é um momento desesperador. But there's an amazing truth in that. Mas existe uma verdade maravilhosa nisso. If the Lord won't help us, Se o Senhor não vai nos ajudar, no one can. ninguém pode. Only God can help us. Só Deus pode nos ajudar. Not ourselves. Não é por nós mesmos. We can't save ourselves. Nós não podemos nos salvar. Not our parents. Nem os nossos pais, Not our rulers, our kings. nem os nossos governantes e reis, Not our businessmen or our pastors. nem os nossos empresários ou pastores. If God won't help us, Se Deus não nos ajudar, we can't help ourselves. nós não podemos nos ajudar. So the king, even though he's desperate, Então, mesmo o rei lá estando desesperado, he knows God. ele conhece a Deus. He knows a reality that we should learn. Ele sabe uma realidade que nós deveríamos saber. We need God's help Nós precisamos da ajuda de because we Deus, cannot help ourselves. porque nós não podemos nos ajudar. So when the king tells the women this, Então, quando o rei diz à mulher isso, he asks, so what's your problem? ele vai e pergunta qual é o seu problema. And they tell the story. E elas dizem a história. It's horrible. É horrível. We ate my son. Nós comemos o meu filho. It was a small son, so I'm still hungry. Era um filho pequeno, então eu tô com fome ainda. So I want to eat her son. Então agora eu quero comer o filho dela. And she's hidden her son. E ela escondeu o filho dela. So king, Então, rei, make her give me her son faz com que ela me dê o filho dela, so we can eat him. para que a gente o coma. Wow. You can see a little bit of the depravity of our hearts Você pode ver aí um pouco da depravação dos nossos when corações, things get bad. quando as coisas ficam ruins. Now, it would be really easy for us to say, Seria muito fácil para a gente dizer, oh, they ate their sons. uau, comeu os filhos How dela. could they? Como é que eles poderiam fazer isso? Oh, they're so bad. Eles são muito maus. I would never do anything Eu like nunca that. faria uma coisa dessa. Wait. Calma. Yes, you would. Sim, você faria. You might not eat your son. Talvez você não coma o seu filho. I hope. Eu espero que não. But we all have the ability to do bad things when we're in a bad place. Mas nós todos temos a habilidade de fazer coisas ruins quando estamos em uma situação ruim. Maybe when things got bad for you, you started lying. Talvez quando as coisas começaram a ficar ruins para você, você começou a mentir. It was little lies at first. Eram mentirinhas no começo. White lies. Mentiras brancas. You started exaggerating things. Você começou a exagerar as Or you coisas. started minimizing Ou situations. você começou a minimizar situações. And suddenly that became into a lie after another lie. E daí depois virou uma mentira e depois outra mentira. And then you had to lie to cover up those lies. E depois você teve que mentir para cobrir a outra mentira. And then you forgot all the lies you said till you made up new lies. E depois você esqueceu de todas as mentiras que você disse e criou novas mentiras. You were never a liar. Você agora é um mentiroso. But when things got really bad, Mas quando as coisas ficam muito you ruins, started lying. você começa a mentir. And now you can't find your way back to the truth. E agora você não consegue encontrar o seu caminho de volta para a verdade. Maybe you stole Talvez você roubou, just a little bit. só um pouquinho. Something small. Algo pequeno. Something that no one would miss. Algo que ninguém ia perceber. But your family really needed it. Mas que você sentia que você realmente precisava. And you didn't know what else to do. E você não sabia mais o que fazer. Maybe you started drinking. Talvez você começou a beber. It helped you relax. Ajudou você a relaxar. In the middle of all the tension, E no meio de toda a tensão, you needed something to help you relax. você precisava de algo para te ajudar a relaxar. So it started small. Primeiro começou pequeno. And now you're drinking a lot. E agora você está bebendo muito. And you don't know what to do. E você não sabe o que fazer. Maybe you cheated on your wife or your husband. Talvez você traiu a sua esposa ou seu marido.
You thought you would never do that. Você pensou que nunca faria isso. You're not that man, you're not that woman. Você não é esse homem, você não é essa mulher. But your marriage wasn't at such a bad place. Mas o seu casamento estava em um lugar tão ruim And suddenly cheating seemed like a good option. que nesse momento trair parecia até uma boa opção. Maybe even a justified one. Talvez você tinha uma opção até uma justificativa. Maybe your company needed a contract. Talvez a sua empresa precisava de um contrato. And someone on the other side in the government or another business, E alguém lá do outro lado, do governo ou de outro empreendimento, they said, well, if you want it, just, eles disseram, se você quer isso aqui, então... And you said, that's just how things work. E aí você disse, é assim que funciona aqui no Brasil. And I desperately need this. E eu preciso disso desesperadamente. Otherwise, I'm going to go out of business. Senão eu vou perder o meu negócio. And it's not just my family. Então não é só a minha família que vai It's perder. all these families. São todas essas famílias All my também. employees. Todos os meus empregados. Suddenly you started being cranky. Você começou a ficar mal-humorado. You started yelling at your kids. Começou a gritar com suas You crianças. started yelling at your wife. Começou a gritar com sua esposa. In ways that you always critiqued others for De uma doing. forma que você sempre criticava os outros quando faziam isso. You see, you don't have to eat your kids. Tá vendo? Você não precisa comer os seus filhos. But when things get bad, Mas quando as coisas ficam ruins, this is what a bad situation does to us. é isso que uma situação ruim faz conosco. It reveals the depravity of our hearts. Ela revela a depravação dos nossos It corações. shows us just how bad we can be. Ela nos mostra quão mal, quão ruim nós podemos ser. So before you say, oh, these women, Então, antes de você dizer assim, uau, essas mulheres, just stop. para. You can do that. Você também poderia fazer I can isso. do that. Eu também poderia fazer So the isso. king sees this. Então, The king sees this, o rei vê isso and he tears his clothes. e ele rasga suas vestes. This was made so that people would know Isso foi feito para que as pessoas soubessem that he was in pain, that he was grieving, que ele estava sentindo dor, que ele estava em luto por isso, that he was angry. que ele estava com raiva. So the king says something. Então o rei diz algo, Verse 31. verso 31. And he said, E ele disse may God do so to me and more also, que Deus me castigue com todo o rigor if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on his shoulders today. se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Now, Elisha is a prophet. Então, Eliseu era um profeta. Now, Elisha was sitting in his house, Então, Eliseu estava sentado em sua casa, and the elders were sitting with him. reunindo com as autoridades de Israel. And the king had dispatched a man from his presence. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente. But before the messenger arrived, Elisha said to the elders, Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: do you see how this murderer has sent to take off my head? aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Look, when the messenger comes, Quando o mensageiro chegar, hold the door and shut the door and hold the door fast against them. fechem a porta e mantenham-na trancada. Is it not the sound of his master's feet behind them? Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? And while he was still speaking, Enquanto ele ainda falava, the messenger came down to him and said, o mensageiro chegou. now look at this. Na mesma hora This que o rei disse: trouble is from the Lord. essa desgraça vem do Senhor. Why should I wait for the Lord any longer? Por que devo ainda ter esperança no Senhor? So when all of this is happening, Então, quando tudo isso está acontecendo, the king is so angry o rei está com tanta raiva that he says, I'm going to kill the prophet. que ele diz: eu vou matar o profeta. I can imagine the prophet might have said like, me? Eu posso imaginar o profeta dizendo: eu? Why me? Por que eu? Now there's a reason. Então, tem uma razão. So this is the equivalent of you going through a hard time. Isso aí é o equivalente de que você está passando por um momento difícil And when you're angry, e quando você está chateado you're saying that this is the pastor's fault. e você chega assim e diz: isso é a I'm culpa going to do... kill Renan. A culpa é o do pastor. Eu vou matar ele agora. Why? Por quê?
to fully understand this story, Para entender completamente essa história, I need to give you a full context. eu preciso dar um contexto completo. Because right before this story started, Porque um pouco antes de começar essa história, we read another story. nós lemos uma outra história. When the Syrians and the Samaritans were fighting, Quando os sírios e os de Samaria estavam lutando, every time that the king would make a plan, todas as vezes que o rei tinha um plano, God would reveal it to Elisha. Deus revelaria para Eliseu. So if the king said, let's attack through the north, Então, quando o rei dizia, vamos atacar pelo norte, Elisha would go to the king of Samaria and said, they're coming through the north. Eliseu chegaria para o rei e dizia, eles estão vindo pelo norte. And they were ready. E eles estavam prontos. So then they said, let's attack from the south. Então eles diziam, vamos atacar pelo sul. And the Lord would reveal that to Elisha, E o Senhor revelava isso para Eliseu, and Samaria was ready. e os samaritanos ganhavam. So the king of the Syrians Então os reis dos sírios comes with his council, se junta com esse conselho and he said, there's a traitor amongst us. e disseram assim, existe um traidor no meio de nós. And one of them says, no. E um deles lá dizia, não. They have a prophet. Eles têm um profeta. And whatever you think in your heart, E tudo que você pensa no seu coração, their God reveals to them. o Deus dele So the revela para king of eles. Syria says, I have a solution. Então o rei da Síria disse, eu tenho uma solução. Let's kill the prophet. Vamos matar o profeta. Everybody wants to kill the prophet. Todo mundo quer matar o profeta. So the entire army goes to find Elisha. Então todo o exército vai lá para matar Eliseu. When they get to Elisha's house, E quando eles chegam na casa de Eliseu, Jesse, his servant, Jesse, o seu servo, is panicking. está em pânico. The enemies are here. Eles estão aqui. They're gonna kill us. Eles vão me matar. And Elisha, I can imagine him smiling E eu imagino Eliseu sorrindo. and said, Lord, E diz, Senhor, open his eyes abre os olhos dele. so that he can see Para que eles vejam that there are more with us than against us. que existem mais conosco do que contra nós. And suddenly Jesse sees a whole army of angels E então seu servo vê todo um exército do and Senhor. chariots of fire. E carruagens de fogo. And in that moment, E nesse momento, the Syrian army goes blind. o exército sírio Goes blind. fica cego. And when they're blind and disoriented, E quando eles estão cegos e desorientados, Elisha comes to them Eliseu vem até eles and says, who are you looking for? e diz a eles, vocês estão procurando por quem? Are you looking for Elisha? Estão procurando por Eliseu? I'll take you to them. Eu vou levar vocês a ele. And this is me. E isso aí sou eu, tá? I can't imagine Eu estou imaginando. Elisha going like, here. Eliseu dizendo, vamos. So he brings the army Então ele traz o exército into Samaria. para Samaria. They're enemies. They're enemies. Os inimigos dele. That's it. É isso. They're ready to be killed. Eles estão prontos para morrer. The war is over. A guerra acabou. And when the king of Samaria is ready to kill his enemies, E quando o rei de Samaria está pronto para matar os seus inimigos, Elisha says, don't do it. Eliseu diz, não façam isso. And they let them go. E eles deixam ir embora. And a few months later, E alguns meses depois, the same army that was in their hands o mesmo exército que estava em suas mãos is now besieging the city. está agora cercando a cidade. And people are eating each other. E as pessoas estão comendo umas às outras. That's why the king is angry. É por isso que o rei está That's why irado. the king says, this is the prophet's fault. É por isso que o rei diz, isso é culpa do profeta. God's fault. Isso é culpa de Deus. Now, how many of us have been in a similar situation? Quantos de nós estivemos na mesma situação? We did something we thought the Lord commanded. Nós fizemos algo que nós achávamos que o Senhor tinha mandado. We did something in obedience to God. Nós fizemos algo em obediência a Deus. And everything went wrong after that. E tudo deu errado depois disso. Maybe we left the business Talvez a gente deixou os negócios because they were asking us to do shady things. porque eles estavam pedindo para que a gente fizesse coisas meio obscuras. And you said, I'm a Christian. E você pensou e disse, eu sou cristão, I won't do that. eu não vou fazer isso. And you got fired. E aí você foi demitido. And you can't find a job now. E agora você não consegue encontrar um emprego. Our kids, Nossos filhos, maybe they left a boyfriend or a girlfriend ele talvez acabou o namoro because
His boyfriend or girlfriend was not a Christian. Porque o namorado ou namorada não era um cristão. And he was pushing for things you were not comfortable with. E eles estavam querendo coisas que você não estava confortável com isso. And you said, I love God. E você disse, não, eu amo o Senhor. So this is over. Então isso aí acabou esse And relacionamento. now everybody knows. E agora todo mundo sabe. And nobody looks at you. E ninguém te procura. Nobody wants to date you now. Ninguém quer namorar você agora. Maybe you believe God for healing. Talvez que você está confiando em Deus para a cura. And now you feel worse. E agora você está se sentindo pior. Maybe you decided that your marriage wasn't a bad place. Talvez você decidiu que o seu casamento estava em um lugar difícil, complicado. And in order to save your marriage, E aí, para salvar o seu casamento, you were going to confess to your wife your sin. você foi lá, confessou para sua esposa os seus pecados. Because that's what Christians do. Porque isso é que os cristãos We fazem. confess sin. Nós confessamos os pecados. And now E agora, she wants to divorce you. ela quer divorciar de você. Or she just blames you for everything. Ou agora, ela culpa você por tudo. And she treats you like a servant. E ela trata você como um servo. Has this ever happened to you? Isso já aconteceu com você. You thought you were obeying God. Você achou que estava obedecendo a Deus, And things just went wrong. mas as coisas ficaram erradas. And when that Deu tudo happens, errado. E quando isso acontece, I've seen many do the same thing that the king did. eu já vi muitos fazendo a coisa que o rei fez. They're angry at God. Estão com raiva de Deus. They're angry at the pastor. Estão com raiva do pastor. They're angry at their leader. Estão com raiva do líder. And they just want to throw in the towel with God. E eles querem simplesmente jogar a toalha com Deus. I want nothing to do with God. Eu não quero nada com Deus mais. This doesn't work. Isso não funciona. So the king sends his messenger. Então o rei envia o mensageiro. And the messenger brings a message. E o mensageiro traz a mensagem. This is from the Lord. Isso é do Senhor. This evil thing that's happening is from the Lord. Essa coisa ruim, essa desgraça, ela vem do Senhor. Why should I wait upon the Lord? Por que eu deveria esperar no Senhor? Now the answer is a few verses before. Então a resposta está alguns versos antes. When the women came to the king and said, "Help us." Quando a mulher veio ao rei e disse, nos ajuda. The king said, "If the Lord won't help you, how can I help O you?" rei disse, se o Senhor não te ajudar, como eu posso te ajudar? Why would we wait upon the Lord? Por que nós devemos esperar no Senhor? Because only he can help us. Porque somente Ele pode nos ajudar. When you have a problem, Quando você tem um problema, you have the option você tem a opção to flee from God de se afastar de Deus or to run to God. ou de correr para Deus. Please run to God. Por favor, corra para Because Deus. if the Lord won't help you, Porque se o Senhor não te ajudar, who will? quem vai? The apostles, the disciples knew this. Os apóstolos e os discípulos sabiam disso. So when Jesus was preaching and everybody left, Então, quando Jesus estava pregando e todo mundo deixou, Jesus went to his disciples and said, "Are you leaving?" Jesus chegou para os seus discípulos e disse, vocês estão indo também? And Peter answered, E Pedro respondeu, "Where would we go? para onde nós iríamos? Only you have words of eternal life. Somente tu tens as palavras de vida eterna. Why would we wait upon the Lord? Por que nós devemos esperar no Senhor? There are promises for those who wait upon the Lord. Existem promessas para aqueles que esperam no In Senhor. Psalms 25:3, Em Salmos 25:3, it says that we won't be put to shame. diz que não seremos envergonhados. In Psalms 33:18, Em Salmos 33:18, it says that the eye of the Lord is upon those that wait on him. diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o esperam nele. In Psalm 147:11, Em Salmos 147:11, it says that the Lord takes pleasure on those that wait upon him. diz que o Senhor tem prazer naqueles que esperam nele. The prophet Isaiah, O profeta Isaías, and you might know this one, e talvez você conheça esse says verso, that those that wait upon the Lord diz, mas aqueles que esperam no Senhor will renew their strength like eagles. renovam as suas forças como águias. Why would we wait upon the Lord? Por que nós devemos esperar no Senhor? Because we have nowhere else to go. Porque nós não temos nenhum outro lugar para ir. And when we go to God, E quando nós vamos a Deus, He is good. Ele é bom. Chapter 7, verse 1. Capítulo 7, verso 1. It says, "But Elisha said, Diz, Eliseu respondeu, hear the word of the Lord. ouçam a palavra do Senhor. Thus says the Lord, Assim diz o Senhor, tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel. amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha
como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Then the captain on whose hand the king leaned said to the man of God, O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: if the Lord himself should make windows in heaven, could this thing be? ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? But he said, Mas Eliseu advertiu: you shall see it with your own eyes, você o verá com os próprios olhos, but you shall not eat of it. mas não comerá coisa alguma. Now there were 4 men who were lepers at the entrance of the gate. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. So stop for a minute. Então vamos parar um pouquinho aí. The prophet says, by tomorrow, O profeta diz: amanhã, things will be better. nesse horário, as coisas estarão melhores. Everything will be cheap again. Tudo vai estar mais barato de novo. And the captain E aí o oficial doesn't believe this. não acredita nisso. Even if God would open windows in heaven, Mesmo se Deus abrisse as portas dos céus. that's impossible. Isso é Now, impossível. we've heard people say this to us. A gente já escutou pessoas dizendo isso a gente. Do you think God will save you? Você acha que Deus vai te salvar? That's Isso é impossible. impossível. So the prophet says, you will see it. E o profeta diz: você vai ver, You will not eat of it. mas você não vai comer. And then E depois, our story goes to our heroes. a história apresenta os nossos heróis. Here come our heroes. Aqui vem, lá vem os nossos heróis. 4 lepers 4 leprosos at the entrance of the city. na entrada da cidade, da porta da cidade. And they said to one another, E eles disseram uns aos outros: why are we sitting here until we die? por que ficar aqui esperando a morte? If we say, let us enter the city, Se resolvermos entrar na cidade, the famine is in the city and we will die there. morreremos de fome. And if we sit here, Mas se ficarmos aqui, we will die also. também morreremos. So now come, Então vamos, pois, let us go over to the camp of the Syrians. vamos ao acampamento dos arameus If they spare our lives, para nos render. we shall live. Se eles nos And pouparem, if they kill us, viveremos. we shall but die. Se nos matarem, morreremos. So these are our 4 heroes. Então aqui estão os nossos 4 heróis. The most unexpected, Os mais inesperados, the least adequate, os mais inapropriados. lepers, Leprosos. outcasts, São excluídos, rejects. rejeitados. Whenever a leper would go into a place where there were more people, Qualquer lugar onde o leproso chegava que tinha mais pessoas, he had to scream at the door, ele tinha que gritar na porta: unclean, unclean, impuro, impuro, so that people would step aside para que as pessoas se afastassem and no one would touch him. e ninguém o tocasse. These are not the people who are going to save the city. Esse não é o tipo de pessoa que vai salvar a cidade. But this situation starts teaching us something incredible. Mas essa situação nos ensina algo incrível. Something that sometimes we might have a hard time understanding. Uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade de Again, entender. our friends can't save us. Os nossos amigos não podem nos salvar. We can't save Nós ourselves. não podemos nos salvar. And we must put ourselves in God's hands. E nós devemos nos colocar nas mãos de Deus. And God, E Deus, a lot of times, muitas vezes, decides to save us in very strange ways, decide nos salvar de maneiras muito estranhas, using very strange people. usando pessoas muito diferentes. Things that we don't expect. Coisas que nós não esperamos. Things we would never even imagine. Coisas que nós nunca imaginaríamos. I mean, the gospel, O Evangelho, salvation through the death of the Son of God. salvação através da morte do Filho de Deus. Who would have imagined that? Quem é que poderia imaginar isso? And if someone imagined that, E se alguém já tivesse imaginado isso, could you imagine us praying, você pode imaginar nós orando: God, we have an idea. Deus, nós temos uma ideia aqui. I believe that for you to save us, Eu acredito que para you você need nos to kill salvar, your son. você precisa matar o seu filho. Who would have imagined something like Quem é that? que imaginaria algo desse tipo? So this is what's happening. Então é isso que está acontecendo. The least expected heroes, Os mais inesperados heróis, the most inadequate people as pessoas mais are inadequadas, going to bring salvation to this town. vai trazer salvação para essa cidade. Verse 5. Verso 5. So they arose at twilight Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. to go to the camp of the Syrians, but when they came to the edge of the camp of the Syrians, Mas quando chegaram às imediações do acampamento, behold, there was no one there. viram que não havia ninguém
ali. For the Lord had made the army of the Syrians hear the sound of chariots and of horses, the sound of a great army, and the sound of a great army. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Pipoco do trovão. Pipoco do trovão. Hã? Tá bom? I'm learning. Eu estou aprendendo. So that they said to one another, E de modo que disseram uns aos outros: Behold, the king of Israel has hired against us the king of the Hittites and the king of Egypt to come against us. ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e dos egípcios para nos atacarem. So they fled away in the twilight and abandoned their tents, Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, their horses and their donkeys, leaving the camp as it was and fled for their lives. abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. And when these lepers came to the edge of the camp, Tendo chegado às imediações do acampamento, they went into a tent and ate and drank. os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. And they carried off silver and gold Pegaram prata, ouro and went and hid them. e roupas e saíram para esconder tudo. And then they came back and entered another tent Depois voltaram e entraram numa outra tenda. and carried off things from it and went and hid them. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Now, this is amazing. Isso é maravilhoso. The lepers decided to trust God and do something bold, Os leprosos decidiram fazer algo corajoso, ousado, and it worked. e funcionou. God had scared their enemies. Deus espantou os inimigos. So they find treasures. E eles encontraram tesouros, Many treasures. muitos tesouros. And they eat and drink. E eles comem e They bebem, get gold and silver e eles têm ouro e prata. and hide it. E eles escondem, And go to another tent. e eles vão para uma outra And tenda, eat and drink. e eles comem e bebem, Gold and silver. ouro e prata, And hide it again. e escondem de novo. And suddenly, E de repente, verse 9. verso 9. Then they said to one another, Então disseram uns aos outros: we're not doing right. não estamos agindo certo. This is a day of good news. Esse é um dia de boas notícias. If we are silent and wait until the morning light, E não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer, punishment will overtake us. seremos castigados. Now therefore come, Vamos imediatamente let us go and tell the king's household. contar tudo no palácio do rei. Don't you love this? Você não ama isso aqui que está acontecendo? In the Old Testament, No Antigo Testamento, we find people saying, today's a day of good news. a gente encontra pessoas dizendo: hoje é um dia de boas novas, boas notícias. Today is a day of gospel. Hoje é o dia de evangelho. That's what the word gospel means. Isso é o que a palavra evangelho significa. Good news. Boas notícias. There is salvation from God. Existe salvação vindo do Senhor, de God Deus. has provided for us Deus providenciou para nós in a way that we could have never imagined. de uma maneira que nós nunca poderíamos imaginar. And there is enough for everyone. E tem o suficiente para todo mundo. Now, in a way, Agora, de certa forma, all of us who have encountered the grace of God todos nós que nos encontramos com a graça de Deus, can somehow identify with the lepers. podemos de alguma forma nos identificarmos com os leprosos. Because we have eaten Porque nós comemos, and we have drank nós bebemos, and we have found treasures in God. nós encontramos tesouros em Deus. And we have eaten some more. E nós comemos um pouco mais. And we have drank some more. E nós bebemos um pouco mais. And have found more treasures. E encontramos mais tesouros. How so? Como? I'm glad you asked. Estou feliz que você perguntou. Theologically speaking, Teologicamente falando, we now discover that we are sons of God. nós agora descobrimos que somos filhos de Deus. We are given the privilege to become the temples of His Holy Spirit. Nós recebemos o privilégio de sermos o templo do seu Espírito Santo. We have discovered that Scripture calls us the fullness and His body and His fullness. Nós recebemos a partir de Deus a sua plenitude do seu corpo. We are heirs of God. We are heirs of God. Nós somos herdeiros de Deus, Co-heirs with Christ. co-herdeiros com Cristo. We are more than conquerors. Nós somos mais que vencedores. We have been blessed with every spiritual blessing. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. I mean, we could talk about this for hours and hours. Quer dizer assim, nós poderíamos falar sobre isso aqui por horas e horas. All our lives we could talk about what His salvation did for us.
Mas tudo que eu quero falar é que essa salvação veio até nós. But there's also some practical implications. Mas isso tem algumas implicações práticas. Some of you, when you came to Jesus, Alguns de vocês, quando vieram a Jesus, you came and your life had no purpose. vocês vieram e sua vida teve propósito. And now you have a purpose. Now you have a purpose. E agora você tem um propósito. Some were sick and have been healed. Alguns estavam doentes e foram curados. Some marriages were devastated Alguns casamentos estavam quebrados and have now been restored. e agora foram restaurados. You have found joy. Vocês encontraram alegria, You have found freedom from bondage, liberdade da escravidão, from addiction, from destructive habits. dos vícios, dos hábitos destrutivos. Maybe some of you just stopped feeling guilty for your sins Talvez alguns de vocês pararam de se sentir culpados pelos pecados, because you found forgiveness in Christ. porque vocês encontraram perdão em Cristo. Some of us Alguns de nós were delivered from the fear of man, fomos libertos do temor aos homens, from what people would think and say. o que é que eles vão pensar ou dizer sobre mim. And now we come to the liberty of know that we are fully loved. E nós agora viemos para a liberdade de saber que nós somos completamente amados. All the acceptance I need in Christ I E have. toda a aceitação que eu preciso, eu tenho em Cristo. For all of us, we're now part of something greater than ourselves. Para alguns de nós somos parte de algo maior do que nós mesmos. Our priorities have completely changed. As nossas prioridades mudaram completamente. Amen? Amém? I mean, we could spend years talking about Nós this. poderíamos passar anos falando sobre isso. Now, these lepers find their treasure, Então, esses leprosos encontram o tesouro deles. and suddenly they realize what they've received E, de repente, eles percebem o que eles receberam. and how selfish they are by not sharing with others. E o quão egoísta eles estavam sendo por não compartilhar. Now, I love how much this is like the gospel. Eu amo como esse texto se parece com o Evangelho. They are already saved. Eles já estão salvos. They have already eaten and drank from the Eles- goodness of God. Eles já comeram e beberam da bondade de Deus. Now they've witnessed and experienced the saving power of God. Eles testemunharam e experimentaram o poder salvífico de Deus. All of this has already happened. Tudo isso já aconteceu. This is not a condition for this to happen. Isso não é uma condição para acontecer. And after they experience this, E depois que eles experimentam isso, suddenly they feel a call from God, de repente eles sentem um chamado de Deus. a call to missions, Um chamado para missões. a call to serve others, Um chamado para servir os outros. a call to give to others what they received. Um chamado de dar para os outros o que eles receberam. Jesus puts it this way. Jesus coloca dessa forma. In Matthew 10, verse 8, Em Mateus capítulo 10, verso 8, he says, heal the sick, ele diz: curem os enfermos, raise the dead, ressuscitem os mortos, cleanse the lepers, purifiquem os leprosos, cast out demons. expulsem os demônios. Listen to this. Escutem isso. You received without paying. Vocês receberam de graça, Now you give without pay. deem também de graça. And this is our call for us today. E esse é o nosso chamado de Deus hoje. You have received treasures from God. Vocês receberam tesouros de Deus. You have experienced God's saving power and grace. Vocês experimentaram o poder salvador de Deus. You have eaten and drank from the goodness of God. Você comeu e bebeu da bondade de Deus. Now you need to give to others what you've received. Agora você precisa dar a outros o que você recebeu. If you were restored, Se você fosse restaurado, now you want to help others be restored. se você foi restaurado, você quer ajudar outros. If a you were serem restaurados. healed, Se você foi curado, suddenly you want to pray for people to be healed. agora você quer orar por pessoas para serem curadas. If you receive purpose in your life, Se você recebeu propósito na sua vida, now you want to help others find that purpose. agora você quer ajudar os outros a encontrar esse propósito. Blessed you financially. Talvez Deus te abençoou financeiramente. He did it so that you could share with others. Ele o fez para que você compartilhasse com These outros. people understand something amazing. Essas pessoas entenderam algo maravilhoso. And then they understand something even greater. E daí, depois disso, eles entendem algo ainda maior. If we don't tell them, Se nós não contarmos a eles, they will die. eles morrerão. And their blood will fall upon our heads. E o sangue deles cairão sobre nossas cabeças.
There's a big world out there, Existe um mundo imenso lá fora. and they are dying in sin without God. Eles estão morrendo em pecado sem Deus. And we have the good news of salvation. E nós temos as boas novas da salvação. And if we don't tell them, E se nós não os contarmos, they will die, eles morrerão. and their blood E o sangue deles will fall upon our heads. cairão sobre nossas cabeças. So let me just tell you how the story ends. Então deixa eu contar para vocês como a história I, termina. I'm not going to read the rest of the story. Eu não vou ler o final da história. The lepers come back and preach the gospel, Os leprosos voltam e pregam o evangelho, the good news of salvation. as boas notícias de salvação. At first, people are not sure about what to think of it. No começo as pessoas não estão tão certas, But a couple of people believe. mas algumas das pessoas acreditam. They go out, Eles saem, they see that it's true. eles veem que é They verdade come back and preach the gospel. e eles voltam e pregam o evangelho. And suddenly, everybody's saved. E de repente todo mundo foi salvo. And you know what happens? E sabe o que acontece? The very next day, No próximo dia, prices fall. os preços caem Just like the prophet predicted. da mesma forma que o profeta disse. Now, the captain, Então agora, o oficial, o capitão, he was at the entrance of the city, at the gate of the ele city. estava no portão da cidade, na entrada. And people are running outside. E as pessoas estão correndo, saindo pelo portão. And they trample him and step on him E eles derrubam e passam por cima deles. and kill him. E o matam pisoteado. So he saw it with his own eyes, Então ele viu com seus próprios olhos, but didn't taste it. mas não provou, não Just comeu. like the prophet predicted. Da mesma forma que o profeta disse. Now, my call for you today is this. Então, meu chamado para você hoje é... It's not my call. Na verdade, não sou eu que estou chamando. Jesus' call. É Jesus chamando. Jesus' agenda was very clear. A agenda, a missão de Jesus era muito clara. When he first called his disciples, Quando ele chamou os seus discípulos, he said, "Follow me." ele disse assim, sigam-me. And he didn't say, "And I will make you have a better marriage." E ele não disse assim, eu vou fazer com que você tenha um casamento melhor. Although he does. Mesmo com que isso acontece. He will not say, "I will bless you and prosper you." Ele não disse, eu vou abençoar você e fazer você prosperar. Although sometimes he does. Mas às vezes ele faz com que isso aconteça. When he called his disciples, Mas quando ele chama os seus discípulos, he said, "Follow me." ele diz assim, sigam-me. And I will make you disciples, and I will make you fishers of men. E eu os farei pescadores de homens. Follow me, Sigam-me. and I will take you on a mission. E eu vou levar vocês em uma missão. And you will be my voice in the world E vocês serão a minha voz no mundo to preach the good news of salvation para pregar as boas novas de salvação to those that are dying without it. para aqueles que estão em pecado, precisam So, disso. why is a Guatemalan pastor here in Brazil? Por que tem um pastor da Guatemala aqui no Brasil? First of all, I'm here to remind you of the goodness of God. Primeiro, eu estou aqui para lembrar vocês da bondade de Deus. If your life is a mess Se a sua vida está uma bagunça, and you feel like everything is in ruins, se você sente que está tudo em ruínas, if you feel like the enemy has surrounded you, you're in a siege, se você sente que está em um cerco, que o inimigo cercou você, and you're about to eat your children, e você está prestes a comer os seus filhos, you're about to do things you never thought you were going to você do. está prestes a fazer coisas que você nunca imaginou que você faria. I just want to ask you to please Eu só quero pedir a você, por favor, dare to trust God. ouse confiar em Deus. Dare to trust Him with your life and your situation. Confia Ele com a sua vida, com a sua situação. He might decide to do something you didn't expect, Ele pode decidir fazer algo que você não esperou, in a way you never de expected. uma forma que você nunca esperou. I don't know. Eu não sei, But whatever God does decide to do, mas o que quer que seja que Deus decida fazer, you need to know He loves you. você precisa saber, He Ele te will ama. work for you. He will work for Ele you, vai trabalhar por você, on you, através de você and through you. e em você. Now, maybe, Então, talvez you've already experienced God's grace. você já experimentou da graça de Deus. You're in a good place. Você está em um bom momento agora. You're serving others. Você está servindo os outros. You're on mission for Christ. Você está em missão para You're Cristo. ready to obey God wherever He might take you. Você está pronto em obedecer a Deus em qualquer lugar que Ele te If leve. that is the case, Se esse é o seu caso, I'm here to encourage eu you. estou aqui para encorajar você. Continue doing what you're doing. Continue a fazer o que você está fazendo. God is rescuing and saving and giving hope to many. Deus está resgatando e salvando e dando esperança para muitos. Your work for God is not in vain. O seu trabalho para Deus não é em vão. Now maybe
Então, agora, talvez, And I suspect this is a lot of us. e eu suspeito que isso seja muito de nós, You're like the lepers. você é como os leprosos. You've discovered God's treasures. Você descobriu os tesouros de Deus, You've experienced God's saving grace. você experimentou da graça salvífica de Deus, And you've been going from tent to tent, e você tem ido de tenda em tenda, eating, comendo, hoarding. guardando, juntando, And I'm here to remind you, e eu estou aqui para lembrar vocês. today is a day of good news. Hoje é um dia de boas novas. Share your story. Compartilhe a sua história. Share what the Lord has done in your life. Compartilhe o que o Senhor tem feito na sua vida. Invite others to taste and see that the Lord is good. Convide outros para verem e para provar que o Senhor é bom. The Lord might be calling you to do something you never thought of. O Senhor talvez esteja te chamando para fazer algo que você nunca imaginou. Maybe it's to speak to someone you've been afraid to tell them about Jesus. Talvez seja para chegar em alguém que você tenha medo de falar sobre Jesus. Maybe it's to go on a mission trip. Talvez em uma viagem missionária. Maybe it's to plant a church. Talvez é para plantar uma igreja. Just tell God, Então, somente pare e diz: Deus, I'm here estou aqui for whatever you need me. para o que quer que seja que o Senhor precisar de mim. The answer is yes. A resposta é sim. So no matter where you are, Não importa onde você esteja. I think we can all agree on this. Eu acredito que todos nós podemos concordar God is good. que Deus é bom. God has been good. Deus tem sido bom And we should do something about that. e nós temos que fazer algo.